Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Um abraço de coração para você que está comigo mais uma vez. Hoje, sábado, noite de sábado, dia 4 de abril de 2020, e estamos aqui nos reunindo, eu aqui, você aí, para mais um encontro de meditação na palavra do Senhor, como nós temos feito durante todos esses dias para trás, desde o dia 20 de março, nesse período de quarentena pelo qual nós estamos passando. Então, por graça de Deus, nós estamos usando uma parte do tempo do nosso dia, uma meia hora, 40 minutos, das 24 horas que Deus nos dá de vida todos os dias, para meditar na palavra do Senhor. Então, bendito seja o nome do Senhor por tua vida, pelo teu desejo de caminhar na palavra comigo. Você sabe que é um caminhar simples, nós estamos sentados como se estivéssemos em volta de uma mesa. Hoje eu estou aqui novamente na nave do templo, sentado aqui no altar, no púlpito, e é daqui que nós vamos caminhar um pouquinho dentro do texto bíblico de hoje. Peço para você que pegue a tua Bíblia aí, que eu já vou dizer o livro e o capítulo que nós vamos meditar um pouquinho. Então, como eu disse, é um tempo que nós temos recebido de Deus, para dedicar do nosso tempo, do nosso dia, alguns momentos especiais. Como eu disse, caminhando aqui numa conversa de amigos, não tenho a menor intenção de parecer qualquer coisa que seja erudito, teólogo. Deus me guarde, não que haja nada de errado de ser, mas eu não tenho nenhum interesse, nenhum desejo desses títulos ou desse reconhecimento, vamos colocar assim. Eu só quero participar e partilhar com você daquilo que que são os meus princípios pessoais de fé baseados na palavra do Senhor, tá bem? É só isso que eu desejo. Então, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, mais um momento de meditação. E eu quero te convidar então para abrir a palavra do Senhor hoje no livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. A Bíblia está aqui do meu lado já. E enquanto você abre a palavra do Senhor aí, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, eu já vou preparando aquela introduçãozinha que a gente sempre faz para nos encaminhar para o que é o sentido, para o que é o assunto da palavra a cada noite que nós estamos nos reunindo. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, ele registra, isso também está no livro de Reis, lá em Reis, mas eu peguei o livro de Crônicas porque no livro de Samuel, 2 Samuel, mas eu peguei aqui o texto de Crônicas, porque já no texto de Crônicas há um detalhezinho muito especial, uma fala de Davi, nesse episódio, nesse acontecimento, que lá no livro de 2 Samuel não é colocado lá, tá bom? Isso não quer dizer que haja conflito, que haja alguma diferença em absoluto. Apenas aqui o escritor de Crônicas, ou do livro de Crônicas, ele acrescenta um detalhezinho muito especial, particularmente especial, e que é o assunto da nossa meditação de hoje. No capítulo 13, em resumo, está registrado aqui em Crônicas que, num determinado momento da sua liderança, do seu reinado, Davi, já em paz em relação aos seus inimigos, Deus lhe deu a bênção, o livramento dos seus inimigos. Israel está tranquilo, próspero. Davi já está estabelecido na fortaleza ali em Jerusalém, com a sua casa, com a sua família ali. E num momento de paz, nesse momento de tranquilidade, o coração de Davi se desperta para trazer, sente o desejo de trazer para dentro de Jerusalém, de trazer para perto de si, ele, rei Davi, a arca da aliança do Senhor, que estava guardada lá na casa de Abinadab. Você vai se recordar, se tem caminhado comigo, aquela nossa meditação sobre Ebenezer, lembra?
E lá naquela palavra, naquela meditação nossa, a gente viu que naquele momento de batalha contra os filisteus levaram a arca como despojo, depois as devolveram por causa do sofrimento que ela trouxe para eles. E então a arca foi enviada, foi colocada na casa de Abinadab e permaneceu ali guardada, cuidada, né, por longo tempo. A Bíblia Sagrada fala que foi por um longo tempo. E nesse momento, então, do reinado, da liderança de Davi, Davi decide, tem a iniciativa de trazer, ou de querer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele prepara um espaço específico, bem singular. Ele ergue uma tenda, ele ergue um tabernáculo para acolher a tenda. E ele convida, então, os seus conselheiros, os anciãos, os sacerdotes, os comandantes do exército de Israel, dos exércitos de Israel, a liderança das tribos. Ele as reúne e faz uma proposta, ele propõe para toda a liderança do povo, dizendo isso. Isso está do verso 1, que eu estou resumindo para vocês, está do verso 1 até o verso 4. Então ele diz, olha, se for do coração de vocês, se vocês acharem que é bom a gente fazer isso, então vamos reunir toda a nação, desde o sul, do extremo sul do território, até o extremo norte do território, desde a divisa do Egito, até a divisa lá com a Síria, a divisa com o Líbano. Vamos reunir todo o povo de Deus e vamos trazer a arca do Senhor para perto de nós, a arca do Senhor, a arca da aliança, o lugar onde Deus se manifesta, fala conosco. Então, quando ele propõe essa ação para toda a liderança do povo, eles concordam imediatamente, eles abraçam essa ideia e começam os preparativos, as ações necessárias para trazer essa arca da aliança, que é a arca do testemunho, é o lugar onde Deus falava com o povo de Israel, dentro, né, quando estava dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo. Agora ele está lá guardada na casa de Abinadab, né? E é de lá que eles vão trazer para esse lugar preparado por Davi para receber a arca e ela permanecer ali. E é sobre esse momento que o capítulo 13, então, de 1 Crônicas, vai descrever. Então, as ações, o que eles fizeram e a forma como eles estavam trazendo a arca, com que coração, com que sentimento. Foi um momento especial para o povo de Israel. O povo de Israel estava voltado para Deus, o povo de Israel estava com o coração fiel a Deus. A liderança de Davi era uma liderança temente a Deus. Davi encaminhou o povo para a fidelidade a Deus, para o compromisso com Deus, rejeitando idolatria, permanecendo dentro dos mandamentos, ainda que Davi tenha falhado muitas vezes e falhado feio, né? Mas o coração dele era um coração voltado para o Senhor. Quando falhava, quando pecava, se arrependia amargamente, procurava o perdão de Deus. Então, Davi está encaminhando o povo para um crescimento, para um aprimoramento espiritual e de convivência com o Senhor, de fidelidade, de serviço a Deus. E dentre essas ações de Davi, então, está o trazer a arca para perto, que era um símbolo da presença de Deus, era o lugar onde Deus se manifestava, como eu disse. Então, é sobre esse momento que nós vamos ler. É a primeira parte do acontecimento, é a primeira parte do momento que nós vamos ver, a partir do verso de número 5 do capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas. Então eu quero te convidar a ler comigo aí, tá bom? Devagarzinho, sem calma, e vamos ver o que acontece. É um momento especial do povo de Israel. Então diz o verso de número 5 aqui de 1 Crônicas 13. Está lendo aí? Vamos aí, juntos. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, isso quer dizer lá do sul, do extremo sul até o extremo norte, para trazer a arca
de Deus de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim é o local, a localidade onde estava a casa de Aminadab, né, e onde estava a arca do Senhor. Para você ter uma ideia, Kiriat Jearim, no Velho Testamento, é a região que no Novo Testamento é chamada de Emaús, lá dos discípulos de Emaús. Então, Kiriat Jearim e Emaús são nomes diferentes para uma mesma região ali de Judá, em Israel. Verso de número 6. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, e sobre a qual é invocado o seu nome. Então a arca era o lugar onde Deus se manifestava e onde se apresentava a invocação, a oração a Deus. Verso de número 7. E levaram, olha que coisa interessante, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Preste muita atenção e eu destaco para você esse versículo que nós acabamos de ler. Eles tiveram cuidado de não pegar qualquer carro, qualquer outro meio de transporte já comum. Eles eles fizeram um carro novo, uma carruagem nova, para levar a arca lá da casa de Abinadab, lá de Kiriat Jearim, para Jerusalém. É o que está no verso 7 aqui. Vou ler com você novamente. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Verso de número 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. Era uma grande alegria, era uma festa linda, um cortejo maravilhoso. Vamos continuar. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, ou Pérez Uzá, até o dia de hoje. Verso de número 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Como eu vou fazer para trazer a arca de Deus diante do que aconteceu aqui? Esse é um texto que, num primeiro momento, a gente já vai voltar para a palavra já. Vamos só fazer uma breve análise, uma breve avaliação do que nós acabamos de ler. Porque pode, num primeiro momento, para a gente, e quantas vezes eu li esse texto e ficava pensando no meu coração, puxa, mas por que Deus fez alguma coisa desse porte, dessa maneira? A intenção é boa, a intenção é preciosa, a boa vontade, o desejo sincero de honrar a Deus, de glorificá-lo, de estar dentro do que é a sua vontade, estão trazendo para perto de si o maior símbolo da presença de Deus, ou o lugar onde Deus se manifesta, a arca da aliança preciosa, um dos utensílios, um dos fatores, ou dos bens, me perdoe colocar assim, mais precioso, se não o mais precioso, que fazia parte do tabernáculo e depois do templo. A arca da aliança ficava atrás do véu interno do tabernáculo, num lugar chamado Santo dos Santos. Ali o Senhor se manifestava. E eles querem trazer, com tanto tempo, a arca lá guardada na casa de Abinadab, esquecida.
E agora Davi procura, não foi buscada no tempo de Saul, a gente já vai ver isso. E Davi agora tem a boa vontade de trazer, o povo se reúne para esse momento, para esse evento sublime, precioso. Nós vemos que é uma festa, um cortejo lindo, louvores, cânticos, adoração, som de trombeta, a arca sendo levada, e de repente acontece um incidente. Os bois tropeçam, o carro deve ter balançado, é o que dá para entender, a arca também deve ter balançado, e Uzaque, filho de Abinadab, que estava caminhando do lado do carro novo, estendeu a mão para segurar a arca e não deixar com que ela tombasse, com que ela caísse. Você vai dizer, poxa, mas o ato de usar foi um ato bom, foi um ato de eficácia, de eficiência, de prontidão, de cuidado. E mesmo assim, com todas as boas intenções presentes no coração de todas as pessoas ali envolvidas, ainda assim, nós vemos que a ira de Deus se acendeu contra Uzaque, que colocou a mão, tocou na arca da aliança e o matou ali. Ele morreu, nós acabamos de ler, ele morreu perante o Senhor. Talvez seja um pouco difícil de a gente compreender essa reação de Deus, desculpe eu colocar assim, tá? Mas essa reação de Deus, uma reação de ira, uma reação de castigo, de juízo. Isso fez com que Davi, acabamos de ler isso, que Davi sentisse medo, tristeza pelo que tinha acontecido. Irmãos, vamos pensar um pouquinho, irmãs, vamos pensar um pouquinho, acabou a festa, acabaram-se os cânticos, os instrumentos pararam de ser tocados, todo mundo parou de caminhar, a festa se encerrou, a tristeza desceu, a incompreensão pelo acontecido, pelo ocorrido, desceu nos corações. Como entender? Daí a pergunta de Davi, como é que eu vou fazer? De que forma eu vou levar a arca para onde eu tenho preparado para ela? E a Bíblia diz, você lê aí depois, eu sempre deixo uma parte para você. Eu sempre deixo uma parte para você caminhar aí dentro do teu ambiente. Você sozinho, faça um resumo aqui, lemos algumas partes do texto e deixa uma parte para você ler. Você vai ver aí que quando Davi ficou preocupado, não tem jeito de eu levar, não sei como fazer, Davi encaminha a arca para a casa de um determinado homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom é o nome de alguns personagens, de algumas pessoas que fazem parte aí do Velho Testamento, particularmente no período entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. É uma família, né, presente. Alguns entendem que o nome se refere a mais de uma pessoa. Você pode pesquisar isso depois de ver. Existe um Obed-Edom, que é um giteu, que é um estrangeiro. Alguns pensam que é esse Obed-Edom para onde Davi manda, para a casa dele, a arca. Outros entendem que é um levita, já pertencente à descendência de Levi, que, portanto, tinha condição de receber a arca na sua casa. Eu, sinceramente, não estou preocupado em saber se era um estrangeiro, para quem Davi falou, olha, vamos levar para lá, que se acontecer alguma coisa, acontece com alguém lá deles. Se ele era um levita, Davi pensou, não, vamos colocar na casa de um levita lá, porque lá ela vai estar preservada, guardada, não há risco. Eu não estou preocupado com isso, não sei o que Davi pensou. Eu sei que Davi pegou e enviou a arca para a casa de Obed-Edom. E diz o texto bíblico que Deus abençoou nos 3 meses que a arca esteve na casa de Obed-Edom. Deus abençoou a esse homem, a sua família e a tudo o que ele tinha. Aí você vem junto comigo para a segunda pergunta, mas puxa vida, Deus mata um lá, Uzá, e abençoa Obed-Edom. Será que Deus era mais amigo de Obed-Edom do que de Uzá? Será que Deus tinha alguma bronca de Uzá e por isso aproveitou aquele momento? Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom por amor à arca.
talvez o amor de Obed-Edom, talvez o cuidado de Obed-Edom e sua família, talvez o respeito, né, de Obed-Edom com a sua família, talvez a observância, vamos chegar no ponto agora, a observância de Obed-Edom para as regras, as ordenanças estabelecidas por Deus lá quando a arca foi construída. O Senhor mostrou o modelo da arca para Moisés no Monte Sinai, lá. Quando Moisés estava com o Senhor no monte, o Senhor mostrou todas as coisas do tabernáculo, e disse para Moisés: olha, faça tudo de acordo com o modelo que você viu lá. E é muito interessante você ler no Velho Testamento, lá em Êxodo, lá em Levíticos, lá em Números, em Deuteronômio, você vê uma repetição constante. Quando você lê a Bíblia Sagrada, como a gente faz todo ano, quando chega nesses textos, a gente fica, mas por que Deus repete tanto? Por que Deus repete tanto a mesma coisa? Por que as ordens do Senhor, os detalhes são dados, são colocados, são repetidos insistentemente? Por que será que o Senhor teve esse cuidado? Pode parecer até cansativa a leitura, porque você vai lá para o livro de Êxodo, então diz lá, Deus mostrou para Moisés detalhadamente, declarando cada medida, cada tecido, cada modelo, todas as coisas, como deveria ser. Moisés literalmente repete as mesmas coisas que ele recebeu de Deus. O que Deus mostrou detalhadamente, Moisés repete literalmente, detalhadamente. Passa para os que iriam executar o serviço, a ordem, a relação do que tinha que se fazer, exatamente como Deus falou. Os homens e mulheres que trabalharam e dizem que fizeram exatamente, detalhe por detalhe, o que Moisés lhe falou para fazer. Quando eles entregam os materiais feitos, eles dizem que entregaram detalhe por detalhe, a relação está lá, estou falando que a leitura é cansativa, aquilo que eles haviam feito e entregado para o sacerdote. O sacerdote que o recebe declara detalhe por detalhe o que ele recebeu. Depois, quando ele entrega para Moisés, ele declara detalhe por detalhe o que ele entregou para Moisés. Quando Moisés levanta o tabernáculo, Moisés relata detalhe por detalhe o que ele fez. Pode parecer cansativo, mas há um cuidado de Deus para que a gente, para servi-lo, faça as coisas que devem ser feitas, pedidas, exigidas por Deus, exatamente como Deus determinou que elas fossem. É muito comum a gente querer dar um toque pessoal. Imagine se cada um dos trabalhadores lá na confecção do tabernáculo, cada um fosse fazer as coisas do seu jeito. Não ia ficar igual Deus mostrou para Moisés. Não ia ficar. E eu quero dizer para você, hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, existe o jeito certo de fazer o serviço do Senhor. Não é de qualquer maneira e não é do jeito que eu acho que deve ser feito. Hoje em dia se tem muitos modelos de serviço ao Senhor, de igreja, de culto, de comunhão, de compreensão da palavra. Cada um dá o seu toquezinho. Para uns uma coisa pode, para outros não podem, para outras mais ou menos. Eu não quero entrar em detalhes aqui, não me refiro a ninguém especificamente. Eu posso dizer que existem muitas modificações do que está na palavra. Isso já acontecia desde o começo da igreja. Tem gente saindo debaixo da proteção de Deus para se colocar debaixo da proteção de um homem, da cobertura, saem da cobertura de Deus, estou repetindo, para entrar debaixo da cobertura de um homem, de um apóstolo, sei lá do que, de um bispo, sei lá, de um guru. Isso é sair de debaixo da vontade de Deus, sair de dentro do que Deus estabeleceu como padrão para aqueles que querem servi-lo, sejam homens, sejam mulheres. Creia nisso. O que está acontecendo aqui, agora a gente vai para o capítulo 15. É só virar a folha aí e nós já estamos no capítulo 15. Talvez Davi tenha ido para a sua casa, provavelmente ele foi para a sua casa e começou a pensar. Talvez a respeito do que tinha acontecido. Davi conhecia a lei do Senhor. Talvez alguém tenha chegado até ele e dito: olha, Davi, aconteceu isso por causa disso.
E quando Davi é alertado, seja por alguém, seja pelo seu coração, seja porque ele foi ver na palavra o que estava escrito, qual era a forma de se levar a arca, aí Davi percebeu que alguma coisa estava errada e precisava ser consertada, para que então a bênção do Senhor pudesse comprovar a sua aprovação, afirmar a aprovação de Deus para o que estava sendo feito. Então nós vamos para o capítulo 15 agora, e eu insisto no que eu vou dizer aqui para você mais uma vez. Existe o jeito certo, não é é o jeito certo de se cumprir o que Deus estabeleceu. Se nós começarmos a entender, puxa vida, eu como pastor aqui posso dizer, quantas vezes eu digo para alguém, para o meu pessoal que está em volta de mim me ajudando na região, olha, quero assim, faça assim, porque é assim que precisa ser feito. Eu viro as costas, daqui a pouquinho está fazendo diferente. Mas por que você fez assim? Ah, não, porque eu achei, porque eu pensei, porque a minha experiência. Não interessa, é para fazer como foi dito para fazer. É para fazer como está escrito para fazer. Para que a bênção de Deus então venha sobre aquilo que nós estamos fazendo. Vamos lá para o capítulo 15 então, do primeiro livro de Crônicas. Nós já estamos partindo para o final da nossa meditação de hoje. Capítulo 15 de Crônicas, a partir do verso de número... Eu quero ler o verso 13, porque Davi vai, agora que ele sabe o que está errado, ele vai consertar e vai recomeçar, vai fazer da maneira certa, aquilo que ele estava fazendo da maneira errada. Então, no verso de número 13, deixa eu ver aqui com vocês o 12 também. E disse-lhes, o verso 12, Davi falando com as lideranças novamente, com os sacerdotes, com os levitas, com o povo em geral, dizendo, olha, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, é o verso 12, e a vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Agora, a responsabilidade está com vocês. Vocês são os responsáveis, vocês foram alistados pelo Senhor lá atrás, para serem os cumpridores, os carregadores da arca do Senhor. Verso de número 13 agora. Por que, ou por quanto, Primeiro, deixa eu me achar aqui. Pois que porquanto, primeiro vós assim não o fizestes. Olha o que ele está dizendo, olha, o que aconteceu lá na primeira vez, a morte de Uzá, toda aquela tristeza, toda aquela decepção, aquele temor, aquele terror em relação ao que aconteceu, aquela incompreensão do que Deus havia feito, tem uma explicação, tem um porquê, tem uma razão. O que aconteceu é que daquela vez, embora a gente estivesse muito feliz, muito alegre, muito agradado no que estava se fazendo, a gente teve alguns cuidados que a gente não tomou. Teve algumas ordenanças do Senhor que nós não observamos. Teve algumas formas de agir que nós não consideramos. Por isso aconteceu o que aconteceu da primeira vez. Então, vamos mudar isso, vamos consertar. Vamos voltar ao que Deus estabeleceu. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a nós voltarmos, se estivermos fora, para a forma de servir a Deus que Deus estabeleceu. O culto como Ele estabeleceu, a nossa oração como Ele estabeleceu, o nosso testemunho como Ele estabeleceu, o contato e a comunhão com a palavra, a prática da palavra como Ele estabeleceu tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí a bênção de Deus vai estar sobre a nossa vida, porque nós vamos fazer de acordo com o que a gente acha que deve ser, mas nós vamos fazer como Deus estabeleceu que seja. E há uma mudança, há um resultado absolutamente diferente quando assim nós agimos, quando nós nos colocamos dentro do que é a vontade de Deus, não nossa vontade, que a igreja seja
a igreja dentro do modelo do Senhor, não o nosso modelo, que nós não estejamos preocupados em ser simpáticos, que nós não estejamos preocupados em pregar uma palavra simpática, agradável, que as pessoas gostem. Eu tenho dito aos irmãos, queridos, se algum dia eu tiver que começar a peneirar o que eu falo, estou dizendo em relação à doutrina, para não desagradar alguém, porque alguém pode se ofender, desse dia em diante eu deixo de ser pastor, vou cuidar da minha vida, da minha família. Eu tenho que falar, como dizem alguns profetas, ou disseram alguns profetas, aquilo que o Senhor colocar no meu coração para dizer, é isso que eu vou dizer. Não tem como mudar isso, não tem como amenizar, abrandar a palavra. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, viva e eficaz, de dois gumes que penetra até a rupturas, né? As juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. É essa palavra que a gente tem que falar. E essa palavra aponta o pecado, mas ela também diz que o Senhor ama o pecador. E por aí vai. Vamos voltar aqui, senão hoje a gente não termina. Então, ele diz aqui, pois que, porquanto, no primeiro momento, vós não o fizestes assim, o Senhor fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. O que dizia a ordenança? Não adianta colocar um carro novo, bonito, enfeitado, para levar a arca. A ordenança dizia que não era num carro que se levaria. Está lá isso em Êxodo e em Números, particularmente no livro de Números, capítulo de número 7. Você tem lá, entre outros textos, você tem lá Deus estabelecendo a forma, lá em Êxodo também, em outros lugares, a forma como a arca e os demais utensílios de dentro do tabernáculo deveriam ser levados. Está lá claríssimo. Não adianta colocar um carro novo. Não é o carro que Deus quer. Pode ser novo, pode ser enfeitado, pode ser o último tipo. Deus não está preocupado com o que você acha que deve ser feito. Deus estabeleceu para Israel, Deus estabeleceu que os levitas da família dos coatitas, descendentes de Levi, filho de Levi, Coate, a descendência dele deveria levar a arca sobre os ombros. Não era sobre um carro novo, era sobre os ombros. Todas as vezes que a arca do Senhor está sobre os ombros, e ela está sobre os ombros, requer contato direto com ela. A pessoa está ali carregando a arca e ninguém morre. Porque se estiver dentro do que é a ordenança do Senhor, santificados, preparados, separados para esse fim, observando os cuidados que Deus estabeleceu para isso. Essa palavra não é só para o tempo lá de Moisés, não é só para o tempo de Davi. A palavra do Senhor é para hoje também. Nós temos que tomar alguns cuidados, líderes, pastores, irmãos e irmãs. Nós precisamos tomar cuidado com aquela forma que nós achamos que devemos e podemos servir a Deus. Deus já estabeleceu na sua palavra como nós devemos fazer. Existe a forma, o modo correto de servir a Deus. Vamos terminar a leitura aqui? Verso de número 14 agora, né? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre ou aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir. Poxa vida, né? Para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Vou deixar o restante do texto para você. Tudo agora está colocado no seu devido lugar. Tudo agora está dentro do que era a ordenança de Deus. Estava sendo observada a forma correta de servir
ao Senhor. Agora pode cantar, agora pode louvar, agora pode tocar instrumentos, agora pode dançar na presença do Senhor, que é o que Davi vai fazer. Você vê aí, Davi vai dançar, vai pular, vai se alegrar, todo mundo cantando, adorando a Deus, os levitas tocando as trombetas, os instrumentos musicais, era uma função deles também, a adoração ao Senhor. Alguns dizem, bom, todo músico é levita. Não, toda e qualquer pessoa que trabalhe na igreja, no serviço do Senhor, é um levita. Porteiro é levita, porque você vai ver, o cuidado da portaria era uma função dos levitas, o cuidado da despensa dos levitas, das roupas era dos levitas, portaria, guarda dos lugares santos eram os levitas, os tocadores, os cantores eram levitas, todos os que trabalhavam na seara do Senhor, todos que trabalhavam no templo ou no tabernáculo, eram levitas. Então não é só músico e cantor não. Mas deixando esse pontinho, fechei o parênteses aí, para dizer o seguinte: agora não tem mais morte, agora pode cantar, agora pode pular, pode dançar na presença do Senhor. Não é reteté, não é aviãozinho, não. É cantar e adorar a Deus na presença do Senhor, dentro do que é a ordenança, o modelo de Deus. Não é o meu jeito, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Deus diz. E quando a gente faz isso, quando nós colocamos a nossa vida a serviço do Senhor, mas para fazer o serviço do jeito que Ele quer que faça, ou do jeito que Ele quer que se faça, que Ele estabeleceu para se fazer, aí a bênção vem, aí Deus recebe, a arca vai chegar no seu lugar, né? O povo feliz, agora feliz, não há mais temor, não há mais medo, porque as coisas estão dentro do que é a vontade do Senhor. Vamos ter esse cuidado, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de reflexão, de reavaliação, de repensar, de pesar a forma como nós temos sido igreja de Deus, a forma como nós temos sido povo de Deus, nos declaramos povo de Deus, achando que qualquer coisa é abraçável, Deus vai receber. Não é para Deus, Deus recebe. Não, Deus não recebe aquilo que não estiver dentro do que é a sua vontade, dentro do que é o seu modelo. Essa palavra não é uma palavra muito simpática, não é uma meditação muito agradável, mas vale para quem está dentro do reino e vale para quem está fora também. Talvez você pense, não, eu faço as minhas rezas, eu faço as minhas preces, eu vou lá e acendo uma vela a tal santo, a tal santa, eu ouço que... Não. A ordenança do Senhor para a salvação diz que você tem que passar pelo Calvário, você tem que passar por Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que reconhecer Deus como Deus e Jesus Cristo como único Salvador. Não tem dois Salvadores, é um só Salvador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Essa é a forma que Deus estabeleceu para aqueles que quiserem ser salvos. A forma, o único jeito de subir para o céu, para ter a vida eterna. Deus estabeleceu o jeito aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o nosso serviço ao Senhor, que a nossa igreja, que a nossa liderança, que os nossos irmãos e irmãs, que os departamentos da igreja tenham, que os irmãos e irmãs em geral tenham esse cuidado de estar com suas vidas dentro do que é a vontade do Senhor. Nada de mundanismo, nada de modernismo, nada de modismo, vento de doutrina, desvios da palavra, permissividade espiritual. Tudo pode no templo? Não, não pode. Deus estabeleceu o seu templo, o lugar de oração, como um lugar santo. Então pense nisso e viva essa verdade do Senhor. Existe o jeito certo de fazer o que Deus estabeleceu. É o jeito de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esses momentos que temos passado aqui mais uma vez na tua presença nesta noite. Senhor, que não tenha sido o meu coração, mas o teu coração, não tenha sido a minha voz, mas a tua voz, não tenha sido o meu falar, mas a tua palavra, e que ela seja uma semente gloriosa, meu Senhor, no coração de cada um dos teus filhos e filhas, que em algum momento, além de hoje, vão tomar contato com essa nossa meditação, que o teu Espírito fale com eles também, com elas também, e o teu nome seja glorificado em todas as escolhas, Pai, em todos os concertos, em todos os reparos, em todas as restaurações, meu Deus, em todos os resgates,
que vierem a acontecer para a glória e honra do teu nome. Que a tua igreja, Senhor, se purifique, se santifique, que a tua igreja se separe, meu Deus, de tudo que está envolvendo ou afrontando, meu Deus, ou atacando a tua igreja, o teu povo. Senhor, nos preserve e nos guarde. O coração dos teus líderes e pastores, do teu rebanho, o coração das tuas ovelhas, Pai, teus servos e tuas servas, sejam sensíveis à tua voz. E nós coloquemos a nossa vida diante do teu altar, diante do teu trono e à tua mesa, Senhor, da maneira que o Senhor exige de nós. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que as tuas vestes para a festa sejam as vestes aprovadas, aquelas que são exigidas para que você possa participar